Pessoal, tudo bem? Então, bem-vindo ao 3D Concurso. E o 3D Concurso mantendo o compromisso com todos os nossos alunos que fizeram a prova do TCE Paraná. A gente vai comentar aqui a prova de analista contábil, né? Eu vou trazer todas as questões de contabilidade pública e orçamento. Mesmo em contabilidade pública, eu não tenho lançado um curso diretamente para esse concurso, mas eu fiz uma revisão na parte final. Inclusive, algumas questões, alguns pontos da revisão foram cobrados na prova. Lógico que, considerando a densidade do edital, não dá para bater tudo seria batido no curso. Mas algumas dicas de última hora caíram na prova, que é o que importa, né? A gente fala pouco tempo para ver se caiu alguma coisa na prova, e bateu muitas coisas na prova. E eu convido já desde já para os alunos aí que não conhecem ainda o projeto 3D, que nos próximos concursos façam parte desse projeto, porque a gente faz um acompanhamento antes, durante e depois da prova. Como o nosso lema diz, compromisso com o aluno. Sem mais delongas, queria agradecer aos dois alunos que me mandaram as questões. O nome, eventualmente, deles vai aparecer aqui, porque eu ainda não tenho um gabarito oficial. Então, eu vou comentar aqui as questões a partir de fotos que os alunos me mandaram. Esse slide ele vai estar disponível no grupo de dicas, certo? E vai estar disponível também nas questões simuladas no site do 3D. Então, vamos lá, rapidinho. Grupo de dicas, grupo de estudos do Pacelli, AFO e Contabilidade Pública, isso no Facebook. Qualquer coisa, na hora que eu postar o link desse vídeo que vai estar no YouTube, eu mando para vocês o link logo embaixo do meu grupo de dicas, onde vai estar os slides. Além disso, também eu vou colocar os slides no material gratuito do 3D Concursos, certo? Que é o chamado Simulados Quarta Super, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora. Então a primeira questão aqui, que foi cobrada na prova, é a questão 71 e pergunta o seguinte: quer que marque a opção correta? Então a prova, múltipla escolha, queria a opção correta. Então vamos lá. As NBCT 16, a NBC-CASP, devem ser observados todos os entes ao elaborar as informações contábeis. Esse é o gabarito. A nossa aluna aqui acertou. Letra B. O resultado orçamentário é obtido na comparação entre receita realizada e despesa executada, ao passo que o resultado financeiro depende dos saldos financeiros do início e do final do exercício financeiro, do exercício social. O que é que acontece? Aqui seria o saldo do caixa, sendo mais rigoroso. Então, aqui realmente está errado. De acordo com a Lei 4.320, o sistema de contabilidade deve permitir o acompanhamento da execução orçamentária, conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, e o levantamento de relatórios que permitem a identificação de desvio de recursos públicos. O foco aqui não é desvio de recurso público, aqui também está errado, então outro erro. O plano de contas aplicado ao setor público é obrigatório a todos os órgãos e todas as entidades da administração direta e indireta. Errado, porque ele não se aplica à empresa estatal independente. Não se aplica. Não se aplica. Isso aqui, e aí o vídeo está aí para registrar, né? Essa letra D foi uma das questões que a gente bateu aqui na revisão. Que o PCASP ele é facultativo para as empresas estatais independentes. Então, se você tivesse assistido o vídeo de revisão, essa aqui você teria acertado. Com finalidade de controle da execução do gasto público, a LRF determina que sejam elaborados o REL, o RGF, dispensando as versões simplificadas. Essa parte aqui está errada. Então, o gabarito, a meu ver, da questão 71 é a letra A. Questão 72, que é a opção correta também. Então, vamos lá. O balanço patrimonial é composto pelos seguintes quadros: principal, ativos e passivos financeiros e de compensação, contas de controle e ativo e superávit financeiro. Então aqui é o seguinte, aqui seria ativos e passivos financeiros e permanentes, certo? E aqui seria as contas de controle, que seria, na verdade, o ativo e passivo compensado. Próximo. O ativo financeiro compreende os bens, créditos e valores. Pessoal, isso aqui seria o conceito de ativo permanente. Na letra B. C. O artigo 106 dispõe que as entidades são proibidas, entidades governamentais são proibidas de reavaliar ativos. Isso aqui está errado. O passivo financeiro corresponde
as obrigações relativas às despesas orçamentárias empenhadas, liquidadas ou não, que ainda não tenham sido pagas, bem como as despesas submetidas ao processo de execução orçamentária, como as cauções. Olha, as cauções, elas não são submetidas ao processo de execução orçamentária, então aqui está errado. Então, a minha aluna aqui, mais uma vez, ela acertou. Tá? Então, o valor do exercício social deve ser iguais os valores do ativo, classe 1, e os valores dos passivos e patrimônio líquido, valores da classe 2, verdadeiro. Então, gabarito aqui, letra E. Questão 73. Com base no disposto na LRF, assinale a opção correta. De acordo com o artigo 55, o balanço orçamentário e o demonstrativo das receitas e despesas devem constar no RGF. Não, réu, minha aluna aqui acertou. Restos a pagar correspondem às despesas empenhadas e não pagas, para as quais se tem limite orçamentário suficiente. Na verdade, não é limite orçamentário, é limite financeiro. Aqui seria um erro também. Ok? Independente dos recursos de caixa disponíveis, considerando ainda os recursos. Porque isso aqui eu já vou falar que tem a ver com o parecer. Isso aqui que eu vou explicar agora um pouquinho melhor. Preste atenção, para você aprender, inclusive, para as próximas provas, caso você não obtenha sucesso nessa. É o seguinte, quando tem o dinheiro no caixa, aquele dinheiro que entrou no caixa, ele não está livre para aplicar onde você quiser, não. Aquele dinheiro do caixa, ele permanece vinculado à sua finalidade, à sua classificação por fonte. Então, se o dinheiro entrou e aquele dinheiro ele pertence ao FPE, a União não pode pegar aquele dinheiro que está no caixa, sobrando temporariamente, e aplicar na saúde, com a saúde da União. Não pode, porque parte daquele dinheiro, por exemplo, vai para o Fundo de Participação dos Estados. Por exemplo, de R$100, vamos supor que de R$100 no caixa, R$21,50 seja para o FPE. A União não pode pegar o 100 e pagar despesas com saúde dela. Não dá. Ela tem que manter a vinculação. Então, por isso que essa questão está errada. Tem dois erros aqui. Em cada período de apuração, a despesa total com o pessoal não deve exceder a 50% da receita corrente líquida nos estados e municípios e 60% na União. É justamente o contrário, é 60% nos estados e municípios e 50% na União. Letra D. Ao contrário das despesas efetivas, as despesas não efetivas não alteram o patrimônio. Errado, elas alteram o patrimônio líquido. Certo? Então aqui também está errado. E por eliminação, as receitas e despesas não efetivas são computadas para o cálculo dos limites da LRF, independente da entrada ou saída no caixa. A meu ver, esse é o gabarito. Não vou dizer que foi bem formulada essa questão, não, mas por eliminação é ela. Próxima. Acerca das demonstrativos contábeis. Vamos lá. As notas explicativas subsidiam a interpretação e a forma de utilização do superávit financeiro, bem como a reabertura de créditos especiais e extraordinários. Além disso, elas contribuem para o entendimento da influência desse superávit e dos referidos créditos no resultado orçamentário, proporcionando uma correta interpretação das informações contábeis. Na verdade, a nota explicativa ela não tem esse foco aqui direto não, tá? Vou marcar aqui, vamos continuar para as outras para olhar depois a letra B até a E. Quaisquer movimentações financeiras e orçamentárias sem encaixe de ente governamental dependem de prévia autorização legislativa. Pessoal, falso, sabe por quê? Você tem, por exemplo, aqui os depósitos. Os depósitos e os calções não passam por isso. O balanço orçamentário deve demonstrar as receitas e despesas por função. Falso, isso aqui a gente viu na aula do nosso curso regular. Mesmo não tendo curso por TCE Paraná, mas quem já está fazendo curso comigo sabe que a gente bate isso aqui. Próximo. A DVP deve evidenciar todas as alterações apuradas no patrimônio, independentemente da execução orçamentária, bem como indicar o resultado patrimonial do exercício. Assim, o resultado patrimonial do período é apurado, confrontando as variações patrimoniais, não é qualitativa, é quantitativa, Então aqui também está errado. A dívida flutuante inclui restos a pagar, depósitos, débito de tesouraria. Esse é o gabarito, letra E. Certo? Questão 74. Vamos lá. Diferentemente da lei, tudo é correta, né? Diferentemente da lei 4.320, que estabelece 6 demonstrativos para os resultados gerais do exercício, a NBCT 16.6, editada pelo CFC, estabelece apenas os 4 seguintes: orçamentário, financeiro, patrimonial e tal. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Isso aqui a gente viu na revisão. É justamente o contrário. Na revisão a gente tem um esquema que está nos slides, que foi disponibilizado para o pessoal do grupo, e que foi feito um link no site e na página do 3D,
Na verdade, os 4 originais estão na Lei 4.320. Depois é que a NBCT 16 incluiu novos. O objetivo da contabilidade aplicada ao setor público é fornecer aos usuários informações acerca dos resultados alcançados e dos aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial da entidade, bem como suas mutações com a finalidade de apoiar o processo de tomada de decisão, fornecer o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. Certo? A princípio, pessoal, essa aqui é o gabarito, tá? Eu acho que a minha aluna aqui ela errou. Vamos olhar. Conforme estabelecido nos conceitos do CFC e da Lei 4.320, o balanço orçamentário deve evidenciar as receitas, despesas orçamentárias e extra. Certo? Então aqui está errado, porque não tem extra orçamentário no balanço, não tem receita extra orçamentária no balanço orçamentário. Tanto a Lei 4.320 quanto a NBCT 16 são de aplicação obrigatória aos entes públicos no âmbito das 3 esferas. Não deixa de estar errada essa questão aqui, não deixa de estar certa essa questão. Vamos olhar aqui depois. A Lei 4.320 e as normas do CFC tratam do reconhecimento da receita orçamentária de forma diferenciada. A lei pressupõe a receita orçamentária pelo regime de caixa e o CFC pelo regime de competência. Isso aqui está errado e eu vou explicar por quê. A norma do CFC, ela não fala em nenhum momento, a não ser quando fala de que as receitas estão no balanço orçamentário, mas quando ela fala de registro contábil, ela não fala de receita e despesa, ela fala de transação. Então, a NBCT 16.5, ela fala que as transações devem ser reconhecidas pelo regime de competência no fato gerador. Quem fala de receita e despesa orçamentária é só a Lei 4.320. Então, por isso que essa questão aqui está errada. Agora, vamos rever a letra B e a letra D. Então, o objetivo da CASP é fornecer aos usuários informações acerca dos resultados alcançados e dos aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial da entidade do setor público, bem como as mutações, com a finalidade de apoiar o processo de tomar decisão e fornecer o necessário suporte à instrumentalização do controle social. Certo? Eu acho que aqui tem um mnemônico, que é o FOF. Financeiro, orçamentário, físico e econômico. Eu acho que aqui não aparece o nome patrimonial, pessoal. Certo? Mas a questão está mal feita, tá? E a outra, tanto a Lei 4.320 quanto as normas são de aplicação obrigatórias a todos os entes públicos nos âmbitos das 3 esferas. Essa aqui está certa, a meu ver, tá? Então, o gabarito, ou ele vai ser letra B, a meu ver, ou ele vai ser letra D. Só que eu fico ainda com a letra D, porque aqui, a princípio, não vem um termo patrimonial. É natureza orçamentária, financeira, física e econômica. Tá bom? Então, vamos lá. Questão 75 não veio aqui. Vou ficar devendo a 75. A aluna não mandou, não está aqui não. Ou tá, pode ser que esteja mais para frente. Não, tá não. Então, vamos lá. 76. De acordo com as orientações contidas no MCASP, assinale a opção correta. O MCASP foi instituído com a finalidade de facilitar o reconhecimento das receitas e despesas, possibilitar a consolidação das contas nacionais, no âmbito das 3 esferas governamentais e fornecer informações para a gestão. Na verdade, ele não tem essa finalidade a princípio aqui. Lógico que isso aqui não tem um erro, assim, isso aqui está errado. Mas isso aqui não é a finalidade. A finalidade do MCASP é padronizar os registros contábeis, o entendimento no âmbito de todos os entes da federação. Tá bom? Despesa orçamentária não efetiva é aquela que constitui fato modificativo diminutivo ao fato que a despesa efetiva constitui fato permutativo. Isso aqui está errado. Transferências voluntárias correspondem à entrega de recursos correntes ou de capital a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira para outro ente da federação, com vistas ao financiamento de serviços públicos de saúde, educação e ou segurança. Não está errado isso aqui. Eu ficaria com essa daqui. O MCASP visa proporcionar maior transparência das contas públicas e uniformizar a classificação das receitas orçamentárias e intra-orçamentárias, obrigatoriamente em cada ente, em cada nível governamental e nas empresas estatais independentes. Ele não se aplica às empresas estatais independentes, é facultativo.
Então, o MCASP ele é facultativo para as empresas estatais independentes. Ele não é obrigatório, até porque não se aplica tudo. O suprimento de fundos destina-se aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor público, mesmo que não tenha se feito o empenho. Pessoal, sempre tem um empenho. Então, pessoal, aqui eu fico com a letra C, tá bom? Aqui deu um pouco de restrição, mas não está errado. Você vai dizer que é só isso. E aqui, também a letra A, ela não está totalmente errada, não. Mas não é a finalidade principal do MCASP, isso aqui. Tá bom? Então, eu ficaria com a letra C. Questão 77. O regime de contabilidade, que é a opção correta mais uma vez, o regime de contabilidade aplicado ao setor público apresenta natureza mista, uma vez que é composto por um regime orçamentário e um regime contábil. Falso. Dentro da contabilidade pública, você tem dois regimes, o regime orçamentário, que é o misto, e o regime patrimonial, que é de competência. Não tem esse misto juntando os dois. Não. Um é uma coisa, outra coisa é o de competência, outra coisa é o misto. B. A aquisição de imobilizada a prazo, como uma usina hidrelétrica, envolve os 4 subsistemas. Olha o que eu coloquei aqui, financeiro. Pessoal, quem assistiu à revisão, viu que está no vídeo, está registrado, eu disse o seguinte, pessoal, apareceu subsistema financeiro, marque errado, nem olha o resto. Olha aqui. No subsistema orçamentário denominado, ou deve-se registrar, processar e evidenciar os atos e fatos relacionados ao planejamento e execuções orçamentárias e extra-orçamentárias. A princípio aqui está errado, porque não fala extra-orçamentário lá. Tá? Então aqui também está errado. Ao reter o imposto do salário de um trabalhador, o sistema informatizado efetua um registro nas contas caixa equivalente caixa, moeda nacional, débito 1.1 e na conta impostos, certo? Sobre o patrimônio e a renda. Então, de um trabalhador, ele não está falando do servidor público. Então, a princípio, esse é o gabarito. Ok? Próximo. Transferências intergovernamentais voluntárias também são denominadas intra-orçamentárias e compreende a entrega de recursos correntes ou de capital por o ente transferidor. Não. Elas não são intra-orçamentárias. Isso é o que está errado aqui. Então, o gabarito, a princípio, aqui, letra D de dado. Tá bom? 78. Ele fala aqui da renúncia. Vamos lá. O reconhecimento da receita pelo regime de competência implicará um evento de natureza patrimonial, ao passo que, pelo regime de arrecadação, serão envolvidos um evento patrimonial, um orçamentário e um de controle. Pessoal, apesar dele ter colocado essa palavra aqui, regime de arrecadação, ele deveria ter colocado estágio. Certo? E aí, ao colocar estágio, certo? A questão ficaria totalmente certa. Mas eu ainda fico com a letra A, eu vou explicar por quê. O balanço financeiro será afetado, pois haverá registro de saída no caixa. Não. Ele será afetado porque se trabalha com a conta deduções. Então, no balanço financeiro, existe a conta deduções da receita, por isso que ele é afetado. Próximo. No momento do reconhecimento do fato gerador, haverá um lançamento de natureza orçamentária e um evento de natureza financeira e patrimonial. Pessoal, não existe evento de natureza financeira. E aqui seria patrimonial também. Então aqui está errado mesmo. Depois de reconhecido o fato gerador, será gerada informação de natureza orçamentária. Falso. Patrimonial. Pois haverá um registro de créditos a receber e contrapartida de impostos. Aqui verdade, aqui está certa essa última parte, mas a questão está errada. No momento da arrecadação, haverá um lançamento de natureza orçamentária e um evento de natureza financeira e patrimonial. Não tem natureza financeira. Só tem 3 naturezas, pessoal. Patrimonial, orçamentário e controle. Questão 79. Marca a opção correta. As insubsistências ativas impactam, que é a insubsistência do ativo, impactam negativamente o resultado. Essa parte está verdadeira. Pois são consideradas variações patrimoniais diminutivas no orçamento. Extra-orçamentária. Então aqui está errado. A consolidação das contas nacionais de responsabilidade da STN abrange todas as entidades. Fiscal, Seguridade Social e Investimento. Falso. Lembrando, a LRF ela não se aplica para as empresas estatais independentes que estão no orçamento de investimento. Então todas as regras da LRF elas só se aplicam para as entidades
da administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Por isso que a letra B está errada. O réu inclui demonstrativo de pessoal. Não tem demonstrativo de pessoal no réu. Certo? Com a finalidade de evidenciar os indicadores estabelecidos pela LRF para o equilíbrio das contas públicas, com relação aos aspectos fiscais, os instrumentos obrigatoriamente utilizados são RGF, réu, balanço orçamentário e o patrimonial. O erro da questão está aqui. Isso aqui também, na aula de revisão, que essa aqui já foi uma questão mais difícil, na aula de revisão eu disse, olha, tem 3 aspectos, o fiscal, o orçamentário e o patrimonial. No fiscal, são 3 demonstrativos. Na verdade, 3 basicamente. O réu, o RGF e o balanço orçamentário. Tá? Na verdade, no aspecto fiscal, pessoal, não entra nem o orçamentário. Retificando. No aspecto fiscal, só entrava o RGF e o réu. No aspecto orçamentário é que entra o balanço orçamentário, o balanço financeiro e o réu. Então, estava mais errada ainda a questão. Letra E. Para se efetuar a inscrição de restos a pagar, é necessário determinar a disponibilidade financeira, depois de excluído os valores constantes na conta de encargos e despesas, compromissados até o final do exercício, bem como observar as contas de caixa e equivalente caixas, separando-se os compromissos vinculados. Esse, a meu ver, foi o gabarito, e esse gabarito aqui, ele é o que dá suporte total para a questão do parecer. Então, quem acertou essa questão já sabia mais ou menos como responder o parecer que foi de restos a pagar. Questão 80. No que se refere aos princípios orçamentários, marca a opção correta. O princípio da vinculação, pessoal, é da não vinculação. Já tem um erro aqui. Certo? Próximo. Os princípios orçamentários visam prioritariamente estabelecer regras norteadoras específicas para conferir racionalidade, eficiência e transparência nos processos de execução e controle do orçamento público. Ao meu ver, esse é o gabarito, mas vamos olhar o resto. O princípio da universalidade determina que a LOA compreenda todas as receitas e despesas das empresas controladas, pessoal? Não. Não estão todas as receitas e despesas do orçamento de investimento. Essa aqui está errada. O princípio da legalidade, aplicado à administração pública, prevê que ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Fazer. Só fazer. Somente aquilo que a lei autorizar. Por isso que está errado. O princípio da publicidade estabelece ser dever do Estado divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade. Isso não é publicidade. Isso é o princípio da transparência. Então eu fico com a letra B. Tá bom? Próximo. 81. No que se refere às normas de direito financeiro, marca a opção correta. Então, isso a gente revisou. E a gente falou o seguinte, normas gerais, União, normas suplementares, Estados. Então vamos lá. A competência legislativa sobre direito financeiro, normas gerais. Esse é o gabarito, letra D. Vamos olhar o resto. A lei que dispõe sobre finanças públicas e fiscalização é lei ordinária. Lei complementar. Os estados da federação podem criar bancos. Falso, não pode. Os estados da federação não têm competência para legislar sobre direito financeiro. Podem. As competências suplementares. A LDO é iniciativa do Poder Legislativo. Falso. Executivo. Operação de crédito por antecipação de receita, ARO. Pode ser realizada independente de haver outra operação da mesma natureza, não integralmente resgatada. Falso. Deve ser integralmente liquidada até 31 de dezembro, seria 10 de dezembro. Falso. Não poderá prever tarifa ou outros encargos além da taxa de juros cobrados pela instituição financeira. A princípio, esse é o gabarito. Pode ser livremente contratada pelos entes da federação, desde que se realize procedimento licitatório na modalidade de concorrência. Não existe isso. E não é livremente contratada, tem restrições. Pode ser contratada até o final do mandato do governador ou prefeito. Não pode no último ano. Último ano, fora. Último ano, não. Próximo, agora situações hipotéticas. No primeiro dia de mandato do prefeito, sua equipe apresentou-lhe a situação das contas municipais. A equipe alegou que não havia recursos disponíveis em caixa para o pagamento de despesas correntes no município até o final do primeiro ano do mandato. Mas assegurou ao prefeito que ele poderia recorrer a ARO como forma de obter a quantia necessária ao atendimento da despesa. Então vamos lá.
Quando é que não se pode contratar? Então a área ela pode ser contratada a partir do dia 10/1 e ela deve ser liquidada até o dia 10/12, certo? Então a princípio, vamos lá, ó. Onde é que tem 10/1? Aqui está errado, aqui está errado. Aqui tem 10 de janeiro, mas tem 31 de março, então está errado. Aqui tem 1º de dezembro. Se bem que ele está dizendo que não pode, né? Então vamos lá, vamos rever aqui a análise. Então ele não pode. Ele não pode do dia 1º até o dia 9, do dia 1º/1 a 9/1. E em princípio ele não pode do dia 11/12 a 31/12. Então vamos lá. Ele colocou que a melhor resposta que tem, né, que começa 11/12, ó, seria 10 de dezembro até dia 9 do ano seguinte. Aqui o gabarito é letra D. Próximo. Na elaboração da proposta orçamentária do município X, a equipe do prefeito deve classificar a amortização da ARO segundo a categoria econômica como. Então vamos lá. Aqui tem transferência de capital, despesa de custeio, transferência corrente, investimento e inversão financeira. Primeira dica. Essa questão, a meu ver, ela deve ser anulada. Por quê? Porque a amortização da ARO é despesa extra-orçamentária. Os juros da ARO é que é despesa orçamentária corrente. Isso é a primeira dica. Segundo, como a questão, pelas respostas, você vê que a questão trabalhou com despesa de custeio, transferência corrente, a amortização da dívida, ela é sempre letra A, que é transferência de capital. Então eu fico com a letra A aqui, mesmo sabendo que essa questão deve ser anulada, mas na hora você tem que se posicionar. Letra A. Próximo. João, com 65 anos, é credor de determinado estado da federação pela importância de 500 mil em virtude de sentença transitada e julgado, que condenou o estado, após apuração da responsabilidade civil, a indenizá-lo pela morte da esposa. Então, precatório. Para ceder seu crédito a uma pessoa jurídica, João precisaria obter a concordância do estado. Caso João ceda seu crédito a outra pessoa natural, esta poderia fazer uso de preferências das propriedades que o crédito gozava antes da cessão. Então, a princípio precatório, o precatório ele é intransferível, certo? Ele não pode ser transferido. Essa é a regra geral que está sendo debatida aqui. João pode pleitear o fracionamento do valor da execução, de modo que a parte desse valor seja pago com a maior preferência admitida pela Constituição Federal. O crédito de João será integralmente pago, independente de haver débitos seus inscritos na dívida ativa e no estado, não suspensos por decisão administrativa ou judicial. Em virtude da natureza do crédito, João não pode utilizar seu crédito precatório para adquirir imóvel. Pessoal, é uma questão muito específica, não sei nem de orçamento, mas eu vou ficar com a nossa aluna aqui, eu vou ficar com a letra D. Próximo. Agora sim, que entra mais em orçamento agora. Considerando que a sentença referida tenha transitado e julgado em 1º de março, para que o recebimento da indenização devida pelo Estado ocorresse até o final de 2017, a data limite do precatório seria, pessoal, para incluir na LOA 2017, o precatório tem que ser apresentado até o dia 1º de julho de 2016. Gabarito, letra E. Próximo. A lei que tem por objetivo orientar a elaboração do orçamento. Fácil demais. LDO, letra B. Próximo, 88. Considere que determinado Estado receba compensação financeira pela exploração de recursos hídricos. Nessa situação, o Estado deve lançar as receitas da compensação financeira como receita patrimonial. Fechou. Royalties, compensação financeira, receita patrimonial. Pronto. E a questão 90, não estou com 89, não sei se 89 é ou não de AFO e de contabilidade pública. O Tribunal de Contas de determinado Estado recebeu em 1º de julho representação contra um dos municípios desse Estado. Na representação relata-se que tal município, que tem 15 mil habitantes, não disponibilizou em meios eletrônicos em tempo real as informações pormenorizadas da sua execução orçamentária e financeira. Primeira coisa, o prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes já passou há muito tempo. Então todos hoje devem ter um portal da transparência. Então não tem desculpa para isso. Se o município não tiver o portal da transparência, eu vou usar uma dica que eu sempre dou para os meus alunos de AFO. Na pior das hipóteses, sempre vai ter uma restrição ali. Qual é a restrição? Fica impedido de receber transferência voluntária. Qual o gabarito? Letra A. Não tem pra onde correr. Beleza? Ok, pessoal. Agora, a gente vai comentar aqui a questão discursiva de AFO e a questão do parecer que também caiu sobre a AFO, direito financeiro. Então vamos lá. A prefeitura de determinado município solicitou ao respectivo Tribunal de Contas
Orientação, como proceder no caso o limite prudencial pela LRF seja alcançado. Mais especificamente, o gestor municipal quer saber se é possível prover cargos de professor municipal com os candidatos aprovados no último concurso, cuja homologação é iminente, e conceder o reajuste a 2 categorias de servidores municipais, com as quais a negociação pode ser incluída. Então, discorra sobre o limite prudencial no Poder Executivo Municipal. É permitido o provimento de cargos de professor, uma vez que o limite prudencial alcançado, certo? E é cabível conceder reajuste salarial? Então, vamos lá, vou responder de 3 formas. Primeira coisa, como é que você deveria responder essa questão? De dizer assim, olha, a LRF estabelece limites para despesa com o pessoal para todos os entes da federação. No que tange ao Executivo Municipal, o limite total é de 54% da receita corrente líquida do município. O limite prudencial é calculado com base em cima do limite total. Dessa forma, no caso do Executivo Municipal, o limite prudencial corresponderia. Como é que você faria essa conta? 54%, 10% dá 5,4%. A metade, que é o 5%, que é o do limite prudencial, é 2,7%. Ou seja, o limite prudencial no âmbito do Executivo Municipal seria 51,3%. 51,3%, porque 51,3% mais 2,7% dá os 54%. Então, o limite prudencial é de 51,3%. Caso o limite seja alcançado, ainda não há restrição. No entanto, caso o limite seja ultrapassado, há restrições. Pronto. Aí o próximo parágrafo, vamos responder agora o 2. Pode contratar cargos de professor municipal? Aí o que é que você coloca? A LRF dispõe que, mesmo que o limite prudencial seja ultrapassado, é possível contratar servidores na área de educação, saúde e segurança, a título de reposição, ou a reposição em virtude de aposentadoria ou morte. No caso em tela, os servidores, os professores municipais podem ser contratados dentro do limite dos professores que foram que se enquadram numa das 2 situações anteriores, morte ou aposentadoria. E o terceiro, é possível conceder reajuste salarial a servidores depois de alcançar o limite prudencial? Ao que é que você responde? Caso seja ultrapassado o limite prudencial, você vê que ele falou alcançado, mas eu estou respondendo ultrapassado, porque o mais certo é ultrapassado. Caso o limite prudencial seja ultrapassado, é possível conceder reajuste nos seguintes casos: em virtude de determinação judicial, ou para repor, ou para preservar o valor real com base nos limites do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Era isso que você tinha que responder. Você vê o vídeo quantas vezes quiser para ver se era isso que você escreveu e aí está tranquilo. Agora a próxima questão. Ele fala aqui uma história que não vai dar um indício, mas não ajuda tanto. E aí aqui ele entra para valer. Ele fala o seguinte: restos a pagar. Um gestor determinou em dezembro a inscrição de restos a pagar na quantia de 1.500.000. Tendo restado em caixa 1.250.000. Então aqui já aconteceu um problema. Ele tinha no caixa 1.250.000 e ele inscreveu 1.500.000. Então aqui já tem um erro. Desse saldo, a quantia de 250.000 está destinada ao pagamento de despesas previdenciárias. Ou seja, desse 1.250.000, 250.000 é despesa previdenciária, é vinculado. E ele não fala nada do resto. Adicionalmente, esse gestor cancelou da conta restos a pagar a quantia de 500.000, referente a 2014, prevista para gastos em ações e serviços públicos de saúde. O que ele fala? Limites para inscrição e restos a pagar. Como é que você deveria falar? Fazer o parecer. Trata o presente parecer sobre a inscrição, sobre procedimentos no encerramento do exercício. No final do exercício, aí ele fala aqui, de dezembro de 2015, determinado gestor municipal inscreveu restos a pagar no valor de 1.500.000, sendo que ele só tinha no caixa 1.250.000. Desses 1.250.000, 250.000 estavam vinculados para despesas previdenciárias. Adicionalmente, o que é que ele falou aqui? Foram cancelados 500.000, durante 2014, 500.000 de restos a pagar em despesas com saúde. Ponto. É o relatório. O que é que você vai escrever na sequência? Aí você vai escrever. Você vai responder exatamente os itens 1, 2 e 3, que foi o que ele pediu. Item 1.
Quanto aos limites de inscrição de restos a pagar, a LRF determina que aí existe um posicionamento do CESP, que não é necessariamente o posicionamento da LRF, mas foi o que a banca seguiu aqui, certo? A LRF determina que, nos últimos 2 quadrimestres do último ano do mandato, o chefe do poder não pode assumir obrigações que não possam ser pagas no próprio exercício ou que tenham prestações a serem pagas no exercício seguinte, sem o devido limite financeiro. Ponto. No caso em tela, havia apenas 1.250.000 de recursos financeiros, que deveria ter sido o teto dos restos a pagar. Ou seja, o gestor assumiu restos a pagar em valor superior ao disponível. Ponto. O que vai contra o estabelecido pela LRF. Além disso, desse valor, no cálculo do valor escrito em restos a pagar, deve ser separado os 250.000, que é de despesas previdenciárias, do restante, que não é despesas previdenciárias, que deve respeitar suas vinculações. Como tinha muita linha, você podia escrever isso também. 2. Os valores das disponibilidades previdenciárias, de acordo com a LRF, devem ser segregados das demais disponibilidades. Na questão em tela, no caso em tela, observa-se que 250.000 são destinados para despesas previdenciárias. Aí não tem dizendo se está certo ou errado, porque ele não falou. Aí você vai fazer uma recomendação para garantir que esteja segregado. 3. Aplicação do valor cancelado da conta restos a pagar. Os valores cancelados, quanto aos valores cancelados das despesas com saúde de restos a pagar, o valor vinculado, o valor da disponibilidade financeira prevista para cobrir aquele gasto com saúde, deve permanecer vinculado à sua finalidade específica. Porque ele também não falou como ele vai aplicar o recurso. Ele só falou isso. Ponto. Aí acabou, aí o que, é que você vai falar? Diante da fundamentação técnica, recomenda-se que, primeira recomendação, que sejam cancelados 250.000 de restos a pagar não processados. Ele falou processados, não processados? Não. Então você fala, devem ser cancelados 250.000 de restos a pagar. Primeira recomendação é essa. 2. Nesse cancelamento, segunda recomendação, não pode ser cancelado os 200, sendo que desses 250.000, né, segunda recomendação, no processo de cancelamento, não devem ser cancelados os 250.000 das despesas previdenciárias, haja visto esses recursos possuírem vinculação específica. Terceira recomendação, o gestor municipal deve introduzir meios a fim de garantir que os recursos previdenciários estejam separados dos demais recursos. Quarta e última recomendação, o gestor municipal deve observar a correta aplicação dos recursos oriundos ou disponíveis a partir do cancelamento dos restos a pagar em despesas com educação, de modo que esses recursos devem permanecer vinculados à sua finalidade, ou seja, serem aplicados em recursos da educação, não, da saúde. Beleza? Eu falei educação, mas é saúde. Beleza, pessoal? Então, 4 recomendações. Recomendação mesmo, só uma. As outras 3 são mais recomendações de preste atenção, fique alerta. Recomendação mesmo, que tem que corrigir alguma coisa, só a primeira. Beleza, pessoal? Então, encerramos por aqui. Aqui está a minha página no Face, né? www.facebook.com/professor Giovanni Pacelli. Aqui está o meu e-mail do 3D Concursos. Esse vídeo vai subir para o YouTube. Esse material já vai estar no meu canal, no meu grupo de dicas, certo? E é isso aí. Espero que tenham ido bem na prova. Lembrando, saindo o gabarito oficial e tendo alguma mudança do que eu falei aqui, eu vou fazer o comentário. Só que agora eu vou fazer o comentário em PDF nos materiais gratuitos, né? Que é a quarta super, que é quando a gente coloca toda semana um simulado lá de 5 a 10 questões de diversas matérias do nosso site. Fiquem com Deus, espero que tenham tido sucesso na prova. Até breve.